Olá, queridos, live da manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos 3 partes na live da manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a live da manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado, eu convoco você, que você esteja um período de 1 semana, 2 semanas, para que você experimente, sinta o que é a live da manhã e como pode transformar sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá, queridos, live da manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos 3 partes na live da manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a live da manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado, eu convoco você, que você esteja um período de 1 semana, 2 semanas, para que você experimente, sinta o que é a live da manhã e como pode transformar sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá, queridos, live da manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos 3 partes na live da manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a live da manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado, eu convoco você, que você esteja um período de 1 semana, 2 semanas, para que você experimente, sinta o que é a live da manhã e como pode transformar sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá, queridos! Olá, bom dia com alegria, bom dia com paz no coração. Hoje, dia 26 de junho de 2024, que alegria estar aqui novamente nesse programa, à frente desse programa, que já tem quase 4 anos, 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio, nós já estamos indo para semana 190, quase mais de 1000 programas, ou quase 1000 programas que nós já fizemos da live da manhã. Estou muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade de estar mais um dia. Nós renderemos graças a Haha Yaha, 26ª frequência de único Deus, que traz, entre outras coisas, permita-me ser sobre a terra a tua luz. Bom dia com alegria a todos aí, queridos, trevos felizes. Lembre que a felicidade é uma decisão, não é uma condição. Quem vive de condições não chegará nunca absolutamente em lugar algum. Muito bem. Bom dia, Luísa Solange, Andréia, Elaine, Dombredin, tem uma russa aí. Dombredin, Dindombre, rabota. Vamos trabalhar, não é, né? Mas eu não sei falar produzir em
Em russo, então a gente fala trabalho. Não é? Vamos acender nossa velhinha aqui, ó. É vinda da onde? Vinda da onde? Olha, ele distorce, tá vendo? Ele tá entrando na minha... Que coisa doida isso aqui, ó. Ele tá dando uma transparência. Vindo do nosso querido Betão. Betão. Betai. Da nossa querida Tereza. Vamos colocar aqui, ó, no pote da felicidade, no pote da riqueza. Vou dar uma pingadinha. Fazer aquela cola natural. Manjou? Como é que vocês estão, queridos? Como é que vocês chegam aqui nesse novo dia? Fala pra mim. Como que você chega aqui agora? Diz pra mim, como é que você chega aqui? Eu acho tão interessante, né? As pessoas passam. Ó. Tá meio bambo isso aqui, não tá? Como é que vocês chegam aqui? Fala pra mim. Fale um sentimento que você tem agora. Como é que você chega aqui? Ó, meninada aqui, minha vizinha, saindo pra escola. Agora sim. Agora tá firme, que nem uma geleia. Vou colocar aqui. Todo cuidado. Tirar o álcool de perto, né? O álcool não pode estar perto. Vocês estão me escutando? Deixa eu ver. Tá. Vou dar uma cota de luz aqui pro Jorge Walter, que está frequenciado nesta frequência, que ele recebeu uma cota de luz em nome daquele que foi, que é e que sempre será o grande Yud Re. Um dia, vocês estão me escutando aí? Então me responde, por favor, como é que vocês chegam aqui, qual é o sentimento que vocês têm? Atenda ao pedido desse querido facilitador aqui. Tá facilitando. Bora lá liderar o movimento. Lembre, liderança se faz com prática. Opa! Liderança se faz com prática. Se não tiver prática, você não tem jeito. Colhe informação e aí você vai ter domínio. Quanto mais informação você tiver, mais domínio você terá. Mas precisa colocar em prática essas informações que você está obtendo. Se não colocar em prática, de nada vale. É o que Paulo te traz. Uma fé sem obra é uma fé morta. Então, é aqui que vocês precisam começar a colocar em prática. Interagir, falar, liderar o movimento, pegar o bastão. Bora lá. Isso aqui não é muito bom, hein? Luzia Solange. Os caras fizeram isso aqui muito apertadinho. Aí você não consegue virar o negócio. Olha aqui. Que coisa. Tá bom. Como vocês chegam? Hoje me sinto corpo moída.
Moída da academia. Bom! Muito bom! Aquela dorzinha. Sentimento de autorresponsabilidade pela ação. Mas de frustração. Uma frustração nos eletrônicos, tipo iFood, né? iPhone tem uma frustração. Então é interessante, né? Quando a gente se posiciona, dá a possibilidade de nós podemos estar abordando isso, né? Então precisa lembrar que agora nós vamos fazer a aliança ativa. E na aliança ativa, o sentimento que você tem, Luzia Solange, que já está claro, é de uma certa frustração. Quando fala sentimento de autorresponsabilidade, né? Tá aí também. O que é o contrário? Uma irresponsabilidade. E o da frustração, satisfação, né? Frustração, satisfação, o outro lado. Então, como a gente fala, como eu trago, né? Na imersão da criança interior, que isso é um campo de sementes de frustração e sementes de satisfação. É o mesmo campo, está plantado no mesmo campo, né? O que nós temos que fazer com as sementes da frustração? Podar elas. Tem que trabalhar e podar elas. E o campo da satisfação? Cultivá-las, né? Percebe? Cultivá-las. Cultivá-las. Mas eu te agradeço. Se vocês estão chegando aqui, eu perguntei como que vocês se sentem, como vocês estão chegando aqui, qual é o sentimento, o que tem de... Quais foram as revelações que vocês colheram de ontem, que nós estávamos aqui, para hoje, né? Como é que tá isso? Crazy, man, crazy, como diz o Cariani, crazy, man. Incredible. Então, veja, vamos a Provérbios 26 hoje. Nós estamos chegando ao final da nossa jornada de Provérbios. Vamos ver o que nós faremos em julho. E começar já a meditar. Deem sugestões aí. O que vocês querem escutar em julho? Deem sugestões. Importante observar agora os sentimentos que vocês estão, para não chegar no momento da aliança ativa e eu falar agora o corpo do sentimento, e aí vem um vácuo, porque não entrou em contato. Esse é um corpo que normalmente as pessoas não entram em contato, elas não têm clareza do que estão sentindo. E a hora que eu pergunto isso, fica um vácuo. Por isso a importância de observar como é que isso tá para vocês agora, sabe? Para chegar já ali, claro. Bom dia, Jordan. Para chegar claro, sabe? Bora lá fazer a aliança ativa? Vamos ativar nossa aliança? Nós começaremos hoje a nossa aliança ativa da forma que às vezes a gente começa. Nós vamos entoar 3 vezes a sílaba semente, o sagrado Om, tá? Se você nunca fez isso, faça bem baixinho, sentindo como é isso, com prudência, né? Com prudência. Um O mais grave, com a boca pronunciando esse O bem bem acentuado, como se fosse falar o U do francês.
tá? Muito bom. Paz é movimento, né? Precisa entender qual é o movimento. É que nem falar assim, Jordan, tô me sentindo bem. Sentindo paz, né? Bem é um sentimento, paz é um sentimento, mas ele é generalizado. Bem como, né? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Paz em que direção? Porque paz é movimento. E é interessante isso que você está colocando, Jordan, porque aqui é um movimento de paz, percebe? Um movimento de paz. Paz em que direção? De completude. De completude, né? Então, é importante qualificar qual é esse sentimento de paz que você tem aí dentro, tá? E o contrário de paz é estagnação. Então você se sente em movimento, mas é interessante olhar qual o movimento, né? E, bom, então, aí vai engolir, como se fosse engolir esse bico. E aí vai para um M. E aí você vai elevar essa entoação para cima, para vibrar a caixa craniana. Começa aqui. Tá? Nós vamos fazer isso 3 vezes. Quando a gente chegar na bacia, eu tenho feito isso, me veio também como um pedido, né, do mundo do alto, para contribuir nessa prevenção. A nossa audiência normalmente são pessoas mais velhas, então a gente precisa sempre, não só os mais velhos, mas os mais velhos mais, né? Eu digo pós 40 anos, a gente deveria e deve fazer um exercício para o assoalho pélvico. Então, o que é isso? É simples, né? É a contração do ânus e do órgão genital, a vagina ou o saco escrotal. Então, toda aquela parte de baixo, isso que é o assoalho pélvico, você contrai ela e solta. Quase como se você tivesse com vontade de fazer xixi e tá segurando, prendendo. Aí você já faz essa contração. Então, a hora que a gente chegar na parte do assoalho pélvico, nós vamos contrair, segurar e soltar 10 vezes, tá? E eu vou falando isso para vocês. Então, no começo, nós faremos o OM e no escaneamento do corpo, nós faremos essa contração. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Rende graças de estar aqui. Começando mais uma aliança ativa. Sobre a frequência de Haha Yaha. E observa o ar entrando e saindo. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente. Entoemos 3 vezes a sílaba semente, o sagrado Om. Pega ar. Puxa o ar fundo entre uma e outra.
Respira fundo. Solta. E mantenha o foco na respiração. Direcione sua consciência à palma das mãos e veja uma bolinha de luz dourada, cintilante e agitada. Um amarelo dourado intenso que esparge luz nas palmas das suas mãos. Veja as palmas das mãos iluminada pelo dourado sagrado do sol. Essas mãos, aonde tocarem, vão deixar rastros de luz, subindo essa luz pelo braço, iluminando pulsos, cotovelos, seus ombros. Direcione as bolinhas de luz aos pés e ilumine as plantas dos pés. Pés que deixarão rastros de luz aonde quer que pisarem no dia de hoje. Subindo as pernas, iluminando os tornozelos, joelhos, quadris, façamos as contrações do assoalho pélvico. Contrai, relaxa. Contrai, solta o ar, relaxa, expira, solta o ar e contrai. Retém, solta, respira. Solta a respiração e contrai o assoalho pélvico. Relaxou. Contraiu. Retém. Relaxa. E contrai. Relaxa. E contrai. Relaxa. Contrai. Solta o ar. Relaxa e respira. Contrai e solta o ar. Respira normal. E suba as bolinhas de luz pelo centro da coluna até a cervical, iluminando toda a sua coluna. Direcione ao lado direito e esquerdo do cérebro, iluminando o cérebro de dentro para fora. Desça ao coração, ilumine o seu coração. Esparja a luz aos pulmões. Toda a extensão até atrás.
Desça aos rins. Faça uma respiração profunda, levando o ar lá nos rins. E desça as bolinhas à bexiga. Ilumine sua bexiga. E os órgãos reprodutores. Direcione as bolinhas à sua boca. E desça pelo trato digestivo até o estômago. E desça ao intestino, iluminando todo o seu intestino, limpando e purificando ele. Essa luz se espalha a corrente sanguínea. Tornando o seu sangue um dourado real. Observe seu corpo todo iluminado. Todas as juntas, órgãos, cérebro, todo ele iluminado. Eleve sua consciência aos 5 sentidos, começando pelo tato, observando a pele, na extensão de todo o corpo. Sentindo a roupa que toca o corpo, o peso do corpo, a temperatura que chega a ele. E o pequeno milagre continua acontecendo, o ar entra e sai. Qual gosto está na sua boca, qual aroma chega nas suas narinas. Quais sons chegam aos seus ouvidos. Dá atenção ao canal da experimentação. Elevar a sua consciência ao campo emocional e observar aí as emoções que habitam em ti. Acolher todas as emoções. Indistintamente. Positiva e negativa. Ter esse observador que se auto-observa claro e pleno. Levar a consciência ao campo mental, o quarto corpo, e observar. Ser um observador do seu processo. Observar os pensamentos que aí habitam em ti. Deixar que eles passem. O ar entra e sai. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente. Deixe que os pensamentos passem.
Tomar a consciência desses 4 corpos todos os dias. Resgatar o domínio, o controle e a liderança deles. O desenvolvimento deles. Elevar sua consciência ao topo da cabeça e observar a coroa que te coroa, da rainha que tu és, do rei que tu és, do ser único, raro, nobre, pleno. Coroa de pedras preciosas e metais nobres, que assenta a tua cabeça, colocada e coroada pelo próprio Deus vivo, do herdeiro que tu és. Reestabelecer todos os dias a base dessa coroa. Tomar consciência dos valores dela, que só ela tem, mas nenhuma coroa tem. Repita comigo. Eu aceito o Cristo vivo dentro de mim. Eu comungo a energia cristal, crística, cristalina, pura e verdadeira. Portanto, eu escuto a verdade, eu vejo a verdade, eu penso a verdade. Eu vivo a verdade, eu mergulho na verdade. Eu sou a verdade, eu sou o Cristo vivo caminhando no plano da terra, deixando rastros de luz, colhendo experiências. Respira fundo, solta, sinta a presença do Santo Espírito à sua volta. Reestabeleça a aliança repetindo comigo, firmando e confirmando. Ó Santo Espírito, ó frequência feminina do próprio Deus vivo, ó querida Shekinah, seja minha orientadora e meu guia, sopra os meus ouvidos internos, continue espargindo luz nos meus caminhos, desenvolvendo a minha 5ª, 6ª, 7ª, 8ª dimensão e sentidos e além, para que possamos nos comunicar de uma forma efetiva, pela clara audição e clara visão. Eu sou um contigo hoje e sempre, ó Espírito Santo, ó querida Shekinah, ó noiva sagrada. Recubra-me com teu manto. Respira fundo. Solta. Esteja atento às revelações que chegam a ti. Imagens, sons, pensamentos que vêm do além. Colham as revelações, fixem elas, eleve a consciência à Trindade sagrada acima, as 3 esferas que se apresentam a ti e descem em uma cascata de luz que penetra tua coroa, que inunda teus pensamentos, memórias, sentimentos, sensações e o corpo físico. A qualidade da cor branca transparente, da purificação, da imaculação, penetra cada átomo dos seus corpos.
Seu sangue é um sangue branco real. E essa luz se expande à sua volta. À volta que está esse corpo físico. Inundando e lavando de luz tudo que está à volta. Com a luz da purificação. Direcione essa luz aos seus entes queridos, familiares, parentes, amigos, próximos e distantes, e aqueles que vão vir no seu campo. Virão pessoas por meio da sua memória e do campo vibracional. Esparge a luz. Veja essa luz penetrando o coração e mente e espargindo, inundando o corpo dessas pessoas. Seus filhos, pais, encarnados ou não, avós, tios, primos, amigos próximos, que recebam essa cota de luz a partir de vocês. Envia essa luz, veja penetrando e já vai para outra pessoa. Faça o trabalho de luz, do ser de luz que tu és. E veja essa luz se espalhando em todo o planeta, se intensificando na região da Ucrânia com a Rússia, de Israel com a Palestina e com o Líbano, penetrando as mentes de todos os líderes do planeta. Que a China, os Estados Unidos recebam essa cota de luz intensa. Toda região de conflito, toda casa, toda família, todo ser receba essa cota de luz agora. E levemos nossa consciência em direção ao mundo do alto, observando a lua e acima dela o sol. E entre os dois um triângulo. Veja a lua e o sol. No mesmo campo de visão. E harmonize as suas polaridades em um só corpo, tomando a consciência do inteiro, ajustando a vibração daquilo que é inteiro. E leve mais uma vez a sua consciência em direção a Saturno, passando por Júpiter. Receba a frequência da abundância, da expansão de Júpiter e da contração de Saturno, conectada a todo movimento de vida. Seja recebido pelos 24 anciões do tempo, conselho kármico, os antigos de dias, os 24 anciões do tempo te recebem com glória e honra.
Receba o selo e a vibração da responsabilidade, da maturidade espiritual, da elevação, dos tronos, das bênçãos de Cassiel. E ampliemos nossa consciência para o todo, para a grande obra, observando as constelações, observando a grande obra do grande arquiteto do universo. Que os querubins e serafins nos deem permissão de penetrar o palácio real e central. Ó Pai, Mãe, dentro e fora de nós, alinhados e conectados, nós nos apresentamos mais uma manhã a Ti. Nos curvamos diante de Ti, Senhor, que é o único que nos curvamos, para colocarmos nosso reinado sobre o Teu reinado. Nos colocamos a serviço da grande obra, operando no mundo das causas ocultas da luz, trabalhando na luz, com a luz, pela luz, em Tua luz, Senhor. Pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de qualquer ser. E essa é a aventura de nosso reinado e da nossa existência, servir a grande obra. Tu és, Tu foi, Tu sempre será a verdade, o amor, a porta viva dentro de nós, que nada nem ninguém pode fechar. Somos um contigo, uma aliança sagrada, selada por Melquisedeque e Abraão, conectada por Teu Filho e pelo Espírito Santo, pelo Teu Santo Espírito. Conscientes das transgressões que cometemos, pedindo uma cota de luz que venha de Ti, Senhor, que revele agora, revele agora, revele agora todas as transgressões que nós não temos nem consciência. Com a Tua obra, com os Teus filhos e conosco mesmo. Da inconsciência que temos. Que possamos receber a Tua divina presença, que recebemos pela Tua misericórdia, a Tua compaixão e Teu perdão, a graça e a glória que vem de Ti, da remissão das nossas transgressões. Que desça agora a Tua suprema consciência e luz e purifique todas as transgressões possíveis dentro do nosso merecimento e consciência, Senhor. Purificai agora, ó Altíssimo. Por isso os cantamos agora o Kadosh a Ti. Kadosh, 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 o Adonai Tsabayosh, o Yud Revorei, Yud Revorei, Kadosh, 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 o Adonai Tsabayosh, o Yud Revorei, Yud Revorei, Kadosh, 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 o Adonai Tsabayosh, o Yud Revorei, Yud Revorei.
Que a luz que flui na sua consciência flua na nossa consciência finita, Senhor. Que o amor que flui em teu coração flua em nossos corações. Que a luz que vem de ti, o teu amor, volte ao plano da terra. Que a nossa vontade seja a tua vontade, Senhor. Que os nossos propósitos sejam os propósitos dos 144 mil mestres encarnados, que conhecem a obra e servem. Do centro de nós mesmos e do centro da terra, cumpra-se o plano de amor e de luz que vem de ti, Senhor. Que desça agora teus exércitos ao plano da terra, que possam seccionar e cortar todas as linhas negativas, deletérias, criadas pelos seres humanos, criadas por nós mesmos. E capturai agora, ó Altíssimo, todas as energias desqualificadas. Carregai, em nome do teu Filho São Miguel Arcanjo, aos confins do universo, e lá seja ressignificado segundo a tua geometria sagrada, e volte, purificado, imaculado, com a prima verdade. Tu és a glória, o amor e o poder. Diante de tu fica tudo claro, sereno e tranquilo. Que essa consciência, essa tranquilidade e esse poder sejam as bases do nosso dia, Senhor. Que possamos ampliar nossa consciência sobre a tua 26ª frequência. Que essa comunidade se fortaleça, que venham novos filhos. Abra as portas, Senhor, conforme as nossas forças. Acelerai esse processo. Nós estamos preparados para receber todos que precisam da nossa cota de luz, das nossas virtudes, nossos dons, que venham agora. Mantenha esse contato, essa conexão, que ela possa se manter o dia todo. Vai densificando a tua consciência na grande obra, em Saturno, Júpiter, a Lua e o Sol. Olha o plano da Terra, iluminado que está, e vá descendo até onde o seu corpo está. Observando a Santíssima Trindade, a coroa, lembrando
do Cristo e do Espírito Santo como base, e dos 4 corpos que devem estar sob o seu domínio, controle e governo. Adentre esse corpo e repita comigo, em alto e bom tom, firme. Eu sou a voz. Eu sou a voz do domínio, do controle e da liderança de mim mesmo. Eu sou a voz da responsabilidade da minha encarnação. Eu sou a voz da descoberta do meu propósito. Eu sou a voz do mover na direção correta. Eu sou a voz do sentido da vida. Eu sou a voz da misericórdia, da compaixão e do perdão. Eu sou a voz da justiça, do amor e do fundamento. Eu sou a voz da determinação. Eu sou a voz da resiliência. Eu sou a voz do foco. Eu sou a voz que entra em ação, consciente, plena e pura, com base na justiça e no amor. Eu sou a voz da plena e pura consciência. Eu sou a voz do eu sou. Eu sou a voz da liberdade, do fluxo e da realização. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Respira fundo. Solta. Tá abrindo os olhos. Um sorriso. Uau. Ok. Sei que nos façam um chocorrei na palma da mão. Se auto-abençoem. Se abracem. Se amem. Que o sagrado chocorrei esteja dentro e fora de ti. O sagrado quaternário dentro e fora de ti. Sendo circulado pela quinta essência. Tem coisa grande vindo aí. Ok? Que estejamos preparados. Muito bem. Escrevam aí, firmem e confirmem a voz do Eu Sou. Hoje, 26ª frequência, o nome de Deus, Yod He Vav He, a soma dessa frequência é 26. Então, aqui há uma conexão plena e pura com isso, com o nome de Deus. Escrevam aí em caixa alta, aqueles que se sentem a voz, eu sou a voz, escrevam aí. No nosso bendito chat, escrevam aí, eu sou a voz. E escrevam as revelações que vocês tiveram. O que vai fazer você avançar são as revelações. São as revelações. É isso que vai fazer você avançar. É importante ter ação. Esse é um estágio importante. O estudo sem ação não serve para nada. A fé sem obra é uma fé morta, sem ação. Mas o estágio além da ação é a revelação, aquilo que é revelado a partir da ação. Isso acontece na aliança ativa, acontece durante o dia, um dia Rosiane, Divino Ser. Eu estou para te contar isso, né? O nome que eu dava para o movimento em Brasília, do meu condomínio, do meu consultório, do movimento que eu fazia em Brasília, era Divino Ser. Ser divino, agora eu estou em dúvida se era ser divino. Eu acho que era ser divino. Rosiane tem um movimento bonito chamado Divino Ser, viu? Acompanhem no Instagram o movimento dela, que é bem legal, com óleos essenciais, eles fazem óleos. Eu dei uma olhadinha na página dela, é um trabalho bem consciente.
Acompanhem lá. Fazem... Acho que foi na sua página que eu vi um campo de lavanda, não foi, Rosane? Acho que foi lá. Posso estar enganado. Só me confirma. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos. Escrevam aí, eu sou a voz. E tragam as suas revelações. Revela a ação. Ação revelada. Uau! Então me vieram várias revelações. Algumas eu posso trazer para vocês. Outras não. Ainda não é o momento. Mas uma que é importante... Bom dia. Uma que é importante foi no sul de Minas Gerais. Estava cortando a lavanda com muito carinho. Eu observei lá. Então vejam, amados. Me veio algo que foi o seguinte. Vocês precisam escrever, entrar em contato. Às vezes a revelação, ela vem como uma ação. Tem que fazer isso. Então, vocês precisam fazer uma operação, uma produção. Nada de trabalho, nenhum fardo. Que é o seguinte, fazer um movimento, talvez seja isso a palavra, precisam fazer um movimento na direção da descoberta dos seus dons, talentos e virtudes. Tá? Por quê? Porque isso está contido na sua coroa. Quando você fizer a aliança ativa, você precisa entender claramente. Às vezes vão ser revelados esses dons, talentos, durante a conexão. Durante a conexão. Quando você olha a sua coroa e de repente vem como inspiração mesmo, né? A virtude, os dons e talentos que vocês têm. Mas isso pode ser feito também por meio da sua ação, né? Das ações que você já teve, por uma pesquisa simples, ou perguntando para as pessoas que estão à sua volta, pessoas que você confia, que você ama, parentes, pais, né? Qual eram as atividades que você fazia quando criança, principalmente entre a primeira e segunda infância, eu estou falando de 6 a 9 anos mais ou menos, que você imprimia aquilo de uma forma natural, em que eles viam essa diferença com as outras crianças. Se vocês têm filhos, vocês sabem o que eu estou falando. Gabriela faz coisas e já fazia coisas quando pequena que Maiara não fazia, e Maiara vice-versa também fazia. E Maiara faz coisas que só ela faz. Eu vejo isso claramente, que ninguém mais faz como ela faz. Aí estão os dons, talentos e virtudes de vocês, né? Então, precisa estar consciente esses dons e talentos. Olha o solzão chegando aí. Precisa estar consciente esses dons e talentos, né, que vocês têm, que estão assentados na tua coroa. Estão assentados na tua coroa, tá? Faça uma pesquisa, faça um movimento de pesquisa, é isso, né? Entre em contato, perguntem para as pessoas. Às vezes você sabe, você duvida dele. Às vezes eles estão aí, você não desenvolve, porque não tem consciência. Então, tragam isso, tá, amados? Nossa, hoje tem poucas vozes, hein? Tá bom, então. Não estão se sentindo a voz aí? Beleza. A voz do eu sou. Firmar e confirmar, hein? Firmar. Firma. Vai fazer reconhecimento de firma. Confirmar, firmar. Você faz isso... O bichão tá lá, hein? Vamos dar um oi pra ele lá? O que vocês acham? Fazer uma saudação? Ele tá bonitão. E tá com uma... Porque...
que lindo que tá. Cara, isso aqui ficou demais. Crazy, man. Crazy, como diz o Cariani. Crazy. Bobagem aqui. Voltei. Fui tirar uma foto aqui. Vamos abrir aqui. Crazy, man. Crazy. Olha lá o bichão. Tá vindo forte. Que ele possa ungir a nossa fronte, que ele possa nos iluminar e nos proteger no dia de hoje e sempre. Aos pássaros. Muito bem. Vamos à 26ª frequência de único Deus. Surhahaziyaha. Surhahayaha. Faça comigo a invocação. Permita-me ser sobre a terra a tua luz, Senhor. Se me concederes poder para decidir conflitos entre os povos, então, Senhor, ajuda-me para que solucione do modo mais elevado e humano possível, sempre pensando no bem das pessoas e da humanidade, em harmonia com o teu universo, em uma só força contínua. Afasta de mim a inquietação, para que entre o bem e o mal eu seja uma pessoa justa. Uau! Lindo, né? Diz pra mim, se não é forte. Bora! Vamos pra cima. Vamos entender o que Haha e Yahá traz, está nos trazendo. E vamos a Provérbios 26, amados. Então veja, tive dificuldade um pouquinho de ler lá, porque acabei cegando um pouquinho com o sol. Então veja, quando ele diz, permita-me ser sobre a terra a tua luz, é esse pilar de luz que eu sempre falo, esse Laioesh, sagrado e divino, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreva aí, viu? Tem que ficar repetindo isso, que o povo chega aqui novo e esquece. Não tem essa prática, esse hábito. Clica e se inscreve já no canal do verbo imediatamente, já, agora. Tá? Ok? Bora lá. Isso aí. Então,
Lyoesh é um pilar de luz, né? A tradução de Lyoesh é um pilar de luz. Toda família tem um pilar de luz. Hoje, mais de um. Durante um tempo, era um só, tá? Mas hoje é mais que um. Às vezes tem mais que um. Mais que uma pessoa responsável. Você pode ver sempre que tem uma pessoa diferenciada no círculo familiar. Esse é o pilar de luz. Então, quando ele fala, permita-me ser sobre a terra tua luz, é ser este pilar de luz. Nesse sentido, nós estamos falando né, de um ser purificado, de um ser que já está com consciência plena e pura de evolução, que serve de inspiração e de modelo aos outros que estão ao lado. Não porque quer ser modelo, porque é simplesmente pela conduta natural da vida. Então, isso é natural. Permita-me, né, ser sobre a terra a tua luz. Ele traz aqui como isso acontece. Se me concederes poder para decidir conflito entre os povos, então, na frequência especificamente de Ha-Ha e Ha, né, nós estamos falando disso, né, dessa qualidade de decidir conflito entre os povos. Vocês precisam estar sempre atentos com o seguinte: o que é o contrário disso? Promover conflitos. Então, nós temos que estar sempre esperto, principalmente com os nossos anjos, né, com as nossas frequências, de observar e falar assim: será que eu estou no anjo contrário? Eu estou sendo manobra da força? Tudo é luz e sombra. Se há uma energia positiva, que é o que nós lemos aqui porque nós comungamos a luz, há uma força contrária, uma energia contrária, sempre. Nada escapa a essa lei. Então, a frequência, né, sombria da 26ª, que não chama Ha-Ha e Ha, mas não importa o nome que é, e aqui eu faço um alerta: se você é um ser de luz e você é um aprendiz, não vá buscar aprender coisas da sombra. Não faça isso. Isso é como você ir subir, entendeu? Ir numa zona de conflito sem ter arma e não saber como lidar nessa zona. Você vai ser alvo fácil, presa fácil. Tá? Não faça isso. Estude coisas de luz, estude coisas sagradas. Eu só estou fazendo um alerta aqui, que a frequência, as pessoas nascidas no dia 31 de janeiro, 14 de abril, que é o dia de Jorge Walter, né? 26/6, que é hoje, 7/9, né, de setembro, e 11 de novembro, essas pessoas estão sobre os auspícios de Ha-Ha e Ha, sobre a luz e a sombra dessa frequência. Então, se me concederes poder para decidir conflito entre os povos, poder é poder. O mesmo poder que aquece pode queimar. O mesmo poder que é magnânimo é soberbo. É o mesmo poder. A soberba, força contrária, é a magnanimidade, que é você saber potencializar a virtude e o poder do outro. Quando nós temos 26 pessoas aqui simultâneas, né? Com 26 na frequência de hoje. Então veja, cuidado com a força contrária.
com a força sombria. Pegaram? Se inscreve aqui, se você não está inscrito no canal, tá? Se inscreve aí. Ajuda-me para que eu solucione de modo mais elevado e humano possível. Ora, a hierarquia chamada humana, hoje, ela não é humana, ela é animal. Por quê? Porque a grande maioria ainda tem uma atitude animal, animalesca. Como é que a gente identifica isso, Luiz Marcelo? A reatividade. Um ser reativo é um ser animal. Toda reatividade está conectado com o nosso chakra básico, com a nossa base, com nossos instintos. Conectado com os nossos instintos. Então veja, toda vez que nós somos reativos mentalmente, verbalmente, fisicamente, batendo, falando, reagindo, nós estamos sendo animais. Estamos com essa força, apesar do corpo humano, atitudes animalescas, que é a hierarquia abaixo. A maior virtude de um animal é o instinto. Essa é a maior virtude de um animal, ou não é? Presta atenção no que eu estou trazendo para vocês. Então, quando ele fala, para que eu decida conflito entre os povos, ajuda-me então que solucione de modo mais elevado e humano possível. Intuitivamente. Que eu tenha a intuição, que vai ter prudência, bom senso e discernimento, que são as palavras de Salomão. As palavras que Salomão nos traz. E ele segue aqui, dizendo: sempre pensando no bem das pessoas, em harmonia com o teu universo. A atitude tem que ser sempre focada na harmonia com o universo de Deus, com as leis sagradas e perenes, naturais. A lei da correspondência, da vibração, da causa e do efeito, do gênero, com as leis que são naturais. Os 26 princípios de coincidência, que são, que foram e que sempre serão, que não foram escritos por nenhum homem e não será modificado por nenhum homem. Foi, é e será. Gravidade é. O homem não vai mudar a gravidade. O ser humano não muda a gravidade. Percebe o que eu estou dizendo? Foi, é e será. Então, as nossas decisões, quando nós queremos trabalhar na luz, trabalhar gerando harmonia, gerando bem, ela tem que sempre ser em harmonia com as leis naturais. Pegar a chave? Quem pegou a chave aí, bota os trevos felizes. Afasta de mim a inquietação. Afasta de mim a inquietação. Uma ação inquieta. Para que entre o bem e o mal, eu sempre seja uma pessoa justa, temperada, harmonizada. Falei muito sobre isso nas chaves de Enoque de ontem. Palavras que salvam, graças a Deus. Saudações à luz, ao quarto coro, ao coro dos domínios, regido pelo sagrado príncipe Tzadkiel, Tzadkiel. Muito bom, queridos. Vamos lá, então, vamos ao 26º capítulo de Provérbios de Salomão. O que diz Provérbios de Salomão? O 26º capítulo, certo? Certo. Errado. Vamos ler os 6 primeiros versículos, né? Dos 6 primeiros versículos, para que a gente sempre recorde do que ele está dizendo. O que ele está dizendo, Salomão? Para que serve os provérbios? Sempre lembrar disso. Se você não está inscrito, se inscreva aí no canal agora, já, do verbo imediatamente agora. Se inscreva aí. Ajudam a experimentar o quê? A sabedoria, a disciplina, a compreender palavras que dão entendimento, viver com disciplina, sensatez, fazer o que é justo, correto e direito.
É isso que nos traz, né? Isso que nos traz Provérbios. Nos dá o quê? Prudência para quem? Para os nélbis, para os novatos. Discernimento para os maduros. E para os jovens, bom senso. Tem uma cadeia aqui. Eu não tenho discernimento sem bom senso. E eu não tenho bom senso sem prudência. Qual é o primeiro caminho? Prudência. Esse é o primeiro caminho. Preciso ser prudente. O que é prudente? Cala a boca e escuta. Observa. Beobartet. Só observe. 2 ouvidos. Fecha. Para que não precise ser colocado freio na boca como de um cavalo, como diz Salomão. Salomão fala exatamente isso. Então é isso que Provérbios nos traz. E aí, o 26º nos fala, como a neve no verão ou a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Nenhum tolo tem honra, nenhum ímpio, bobinho tem honra, ou seja, desonra, são todos desonrados, né? Nós precisamos decidir, eu quero ser o quê? Um sábio ou um tolo? Ei, não tem meio do caminho. Você pode ser um aprendiz de sábio. E tá tudo bem. Mas é uma decisão. Porque se você não decidir, tá decidido por você. Porque um tolo é um tolo. Um sábio se constrói. Se você não tá no caminho da construção, revelação, hein? Tá vindo aqui, hein? Presta atenção. Um tolo é um tolo. Ponto. Ninguém se forma em tolice. É um tolo. Por quê? Porque é imprudente. Não tem bom senso, não tem discernimento. Aquele que está no meio do caminho é tolo. Ponto. Você pode ser um aprendiz de sábio ou um sábio. Mas você precisa tomar decisão. Essa é a iniciação. Eu estou me iniciando no caminho da sabedoria. Eu sou sábio. E firmar e confirmar. E se enxergar nessa sabedoria. Assim é o caminho. Como um pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos no canal. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento. Olha lá, acabei de dizer isso, hein? Sincronicidades proféticas. A vara para as costas do tolo. E que seja açoitado mesmo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Ou seja, um ser instintivo, animalesco, animal. Não faça isso. Vá caminhando sempre para a sua intuição, sempre para o bom senso, quieto, observando. Veja suas atitudes, como que você reage às provocações do dia a dia. E precisa estar sempre um passo a mais, se observando. Onde é que pega meu tendão de Aquiles, que me tira a paciência, que me traz a raiva, o ódio, que aguça os vícios em mim. Eu preciso estar esperto comigo. Você é o pequeno milagre. Você é o salvador de você mesmo. Ninguém vai te salvar. Pode ter conselhos de Salomão, meus conselhos vindo do mundo do alto, do seu pai, da sua mãe, pessoas que te amam. Mas quem vai fazer por você é você mesmo. Responda ao insensato com a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio, porque está se igualando a você. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos de um tolo. Ei, escute, que é muito importante, ser raro e ser único. Muito importante, que eu vou dizer para vocês aqui.
Você tem vontade? Responde aí para mim no chat. A sua vontade é ser um ser 10 de 10? 10 de 10. Nota 10, 10 de 10. Com uma vida perfeita? Essa é a sua vontade? Conta aí para mim. Sua vontade é ser 10 de 10 e ter uma vida perfeita? Ou você tem outra vontade? Escreva aí para mim no chat. Nós estamos lendo o 26º capítulo de Provérbios de Salomão. Eu fiz uma pergunta. A sua vontade é ter uma vida perfeita, 10 de 10? Essa é a sua vontade ou não? Qual é a sua vontade? Escreva aí para mim. Conta para mim. Escreva aí para mim. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou abrir a janela em homenagem a Luzia Solange. Escreva aí para mim. Eu estou pedindo aqui, para um pouco e responda isso que é importante, tá? Querem que eu bote uma enquete aqui, ó? Para vocês só responderem a enquete? Talvez fique aí. Você quer ter uma vida 10 de 10? Nota 10? Sim ou não? Tá ali, ó. Responda aí. Bora lá, deixa eu ver. Vida 10 por 10, o que é? Ser um ser 10. Sim, essa é a minha vontade. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa o pessoal ir respondendo aí. Como pendem inúteis... Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Ah, Salomão. Como amarrar uma pedra na tiradeira de um... Caramba, agora foi longe, cara. O estilingue, né? Foi longo. Eu brincava de estilingue com mamona. Guerra de mamona com estilingue. Quem que brincou com guerra de mamona de estilingue? Aquilo ali doía pra caramba. Pá! Ficava esse roxo na perna. Imagina aquilo pega no olho, né, cara? Olha as doideiras que a gente fazia. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Né? O que ele está trazendo aqui, Salomão, o tempo todo? Não entre em contato, cuidado, fique esperto. Né, com o insensato, não responda, não entre em contato, se afasta, né, mantenha a distância, é isso que ele está dizendo aqui. Né? Como ramo de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa.
Nós fizemos muito isso aqui, vou dizer para vocês, viu? Né? Tinha que ter lido mais provérbios, viu? Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Percebe? Repetição, né? Insensato, né? Que não tem bom senso, né? Não tem senso. Insensatez, né? Percebe? Falta bom senso. Por quê? Porque falta prudência, né? Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança no insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se vira na cama. É assim, na masmorra, né? Na tumba, como diz, como eu falo, tá na tumba, né? O preguiçoso coloca a mão no prato. Nós estamos finalizando 7h30. Já deu 7h30. Já era para estar finalizando aí, André. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la até a boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Uau! Então, né? Uau! Que tem prudência, né? Se afasta. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Uau! O que o carvão é para a brasa e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar a discórdia. Olha a ressonância com a frequência de hoje, né? Trazer harmonia, né? Apaziguar as contendas, né? As palavras do caluniador são um petisco delicioso, descem saboroso até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Cuidado. Quem odeia disfarçar as suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Quem odeia disfarça, né, as suas intenções com os lábios. Fica tentando convencer, manipular, né, pela fala. Embora a sua conversa seja mais mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, ela rolará de volta sobre ele. Causa e efeito. Salomão já sabia disso lá há 4.000 anos atrás. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Palavras de salvação. Palavras que salvam, que Salomão esteja imensamente feliz, cara, onde quer que ele esteja. Lindão. Então, amados, vejam, eu fiz uma pergunta aqui para vocês, né? 7 votos responderam, olha que interessante, né? Responderam sim, que quer ter uma vida 10/10, né? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, mas aqui você não terá uma vida 10/10, porque uma vida 10/10 é uma vida de Insta. A vida que se apresenta no Instagram é uma vida 10/10, perfeitinha, 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 como diz o Cariano. Percebe? Essa é uma ilusão. Nós nunca teremos uma vida 10/10. Nós temos que limpar nossas mãos o tempo todo. E ela não estará, mesmo depois que você lavar, ela não estará purificada. Ela estará contaminada no mesmo momento. Por mais que você pretenda fazer isso, não é possível. Aqui é o caminho da vida num movimento de pouquinho em pouquinho, para atingir esse movimento de paz que o Jordan falou no começo. Esse é o movimento.
grão a grão, passo a passo. Esse é o movimento. Não existe, entendeu? O fodão. Esquece isso. E daí não tem nenhuma sabedoria, não tem nenhum bom senso, não tem prudência, não tem bom senso, não tem discernimento. Ninguém aqui é o fodão. Quando a gente fala eu sou a voz e eu sou líder da minha existência, não significa que nós somos os fodões. Entende? Significa que nós somos conscientes, que nós estamos construindo o nosso futuro. Com produção, com objetividade. É isso que significa. Essa é a grande sacada. Como progredir mesmo sendo imperfeito. Olha a frase que eu estou trazendo. Como progredir, como avançar, entende? Mesmo sendo imperfeito. E sabemos que somos imperfeitos. Admitirmos isso. Como não estagnar, sabendo que é imperfeito, e aí você acessa a sua baixa autoestima. Não. Mesmo sendo imperfeitos, tendo uma autoestima elevada e ajustada. Essa é a grande sacada. Você está em movimento, porque paz é movimento, no caminho direcionado e correto, passo a passo, grão a grão, tendo consciência dos seus vícios e, portanto, das virtudes que precisam ser trabalhadas. Esse é o caminho que a gente faz aqui. Bom dia, Célia Maria. Nossa vida só vai ter paz no céu. Não, meu anjo, não, você está enganada. Você está enganada. E eu espero que você continue aqui, para que você compreenda isso. Paz é movimento. Paz não é tranquilidade eterna. Quando Cristo diz renascer para a vida eterna, é em vida, não é depois, é em vida, né? Estamos humanos, Rosiane, nós não somos humanos, nós somos uma alma encarnadas nesse corpo, vivendo uma experiência humana. Nós vivemos aqui. Isso é como você ir a um estádio de futebol e não viver o que está acontecendo no estádio de futebol, achar que não vai ter gritaria. Nós vamos viver essas condições. A condição humana é uma condição imperfeita, é uma condição em evolução. É isso que nós vivemos aqui. Nós vivemos essa condição humana. Estamos vivendo numa condição humana, existindo como humanos, em uma condição humana imperfeita, com bactérias, com vírus, com maus e bons pensamentos, maus e bons sentimentos. E isso que nós precisamos aprender a conviver. É isso que vocês estão aprendendo aqui, a conviver com isso. Tá? É isso que nós estamos aprendendo a conviver aqui. Muito bem, vamos para a nossa melhor versão, a melhor versão de nós mesmos, tá? Vivemos na ilusão não, Célia Maria. Os seres humanos, como tá, vivem na ilusão. Aqui, não. É justamente isso. Nós estamos aqui para sair dessa ilusão, que é a Matrix, a famosa Matrix, que eu falei ontem. Então, o que nós estamos aqui é para estarmos conscientes. Então, cuidado com as afirmações que você faz. Você está afirmando e confirmando isso, que você é isso, que você está vivendo nessa condição. Não, se você está aqui comigo, você está saindo dessa condição. A hierarquia humana vive na ilusão. A hierarquia humana, sim. Mas se eu sei que eu não sou humano, e não sou humano, eu sou uma alma nobre, rara, encarnada nesse corpo humano, que animo esse corpo humano. Esse corpo humano está animado por mim. O corpo humano que está aí do outro lado está animado por você, alma encarnada nesse corpo, como o corpo de Jesus foi animado por uma energia chamada Cristo. Simples assim. Aquele corpo, por isso Jesus Cristo, foi animado por uma energia crística, cristalina, cristal, que nós comungamos todos os dias. Então, negativo, né? Seres humanos, a hierarquia humana está numa condição presa à matéria, mas
Nós conscientes não, de forma alguma. A consciência elevada que nós temos, e elevando cada vez mais, nós sabemos disso. Sabendo disso, nós estamos despertos e espertos o tempo todo, para que a gente entenda que tudo é efêmero, transitório e passageiro. Renascer para a vida eterna é atingir esta consciência que eu estou trazendo aqui para vocês. Para que vocês estejam comungando a verdade. Para que nós estejamos comungando a verdade. Para que nós estejamos trabalhando nas nossas virtudes, muito mais do que nos nossos vícios. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. Como é que é? Tá tudo bem. Espero que você esteja sentada, né? Porque, deixa eu dizer, ele já voltou. E ele está aqui entre nós, dentro de você. Essa é a volta do Cristo vivo, tá? Amanhã a gente trata mais disso, porque agora eu preciso ir, tá? Nós vamos fazer a nossa melhor versão, vamos fechar, mas só deixando isso claro. O Cristo, a volta do Cristo é dentro de nós. Ponto. Esqueça todo o resto. Ele já veio, já fez o que tem que ser feito, já mostrou o caminho, já deu a sua própria existência em nome disso, para mostrar, para falar, olha, vocês não precisam sofrer. E você está nesse sofrimento aí, Célia Maria. Você está justamente na Via Crucis, que ele disse, vocês não precisam passar nessa Via Crucis. Vocês não precisam. Fazendo o quê? Tudo o que eu deixei aqui pregado com os meus apóstolos. Sigam eles, escutem o que eles têm para dizer. Sejam justos e amorosos. Resgatem isso. Essa é a ressurreição. A consciência da alma que é encarnada. Aceite isso. Trabalhe isso. Estejam em paz, no movimento direcionado. Tá? Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna, vamos fazer a nossa melhor versão. Respira fundo. Solta. Mantenha o foco na respiração. Sentindo o ar entrando e saindo. Constante, gradual, mágica e fluidicamente. Entra e sai. Três, dois, um. Você está numa sala branca, completamente branca, tudo branco. E esse branco vai se expandindo. Veja ele se expandindo. Não há profundidade. Profundidade é infinita nessa sala. Tudo branco. Acima, abaixo, à frente, tudo está branco. Em 3, 2, 1, você está vendo a sua melhor versão agora na sua frente. A melhor versão de você mesmo. Isso. E hoje eu quero que você veja a sua melhor versão com essas qualidades de um ser humano já desenvolvido. Com prudência, a boca fechada e os ouvidos bem abertos. Com bom senso, com prudência e com discernimento. Você é o arquiteto do seu próprio destino.
Está nas suas mãos. Você é o pequeno milagre. Deus já criou e já nos deu tudo, inclusive o seu filho. Está nas suas mãos, não está na mão de ninguém mais. Observe essa sua melhor versão, consciente. Consciente que é uma alma que anima esse corpo. Veja essa melhor versão iluminada, com todos os parâmetros da harmonização de tudo à volta dele. Não há mais conflito gerado por esse ser. Não há conflito nem dentro desse ser. Um ser pleno e puro consciente. E ele harmoniza os conflitos fora. Isso. Em 3, 2, 1, você está num parque agora. Tem um jardim. E você vê um casal discutindo. Você vai se aproximando desse casal. Eles percebem a sua presença. Você não precisa falar nada, porque a luz que você emite já tranquiliza eles. E você simplesmente abraça esse casal. Vocês dão um abraço, os três. Você está dando um abraço de acolhimento. E tudo é apaziguado e harmonizado. Sinta essa energia. Comungue dessa energia, da paz. Pós-conflito. Isso. 3, 2, 1, você está na sua nova casa, que você vem construindo. Revisite ela. Veja os detalhes, as pessoas. Entre em contato com ela. Desfrute disso, tudo que você está vendo. Dê movimento a tudo isso. Respira fundo, feche as suas mãos físicas e lembre que tudo isso é esse corpo físico que vai construir. Sobre o teu comando, sobre a tua liderança. E faça ele sentir essa força que é você fechando essas mãos. E você dando ordem e liderando. E repita:
Eu sou a voz. Reforça todas as imagens que você viu. Abraçando o casal, nesse bom senso, a sua nova casa. Aperte as mãos e diga: eu sou a voz. Eu sou a voz da liderança de mim mesmo. Eu sou a voz da construção do meu futuro. Eu sou líder. Eu sou aquele que dou porque tenho para doar. Eu sou a voz do amor e da justiça. Por isso, sou justo e amoroso. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Relaxa as mãos. Respira fundo. Solta. Vai abrindo os olhos. Esfrega. Uau. Yes, queridos! Você é a voz, nós somos as vozes. Viu? Nós somos as vozes. Sou uma alma. Célia Maria. Sou uma alma encarnada nesse corpo. E sabendo que todos os livros sagrados foram escritos por seres humanos. A única coisa que a gente precisa se basear é na obra de Deus. Essa ninguém meteu a mão e nunca meterá. Isso foi, é e será. Sol é sol, semente é semente, toda a obra de Deus é obra de Deus. Você é a obra de Deus. Eu sou a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Então aqui, novamente, nós comungamos todas as religiões e ordens iniciáticas. Catolicismo, espiritismo, budismo, taoísmo, islamismo, Rosa Cruz, maçonaria, messiânica, não importa o que for. Todas nós respeitamos, mas eu não me conecto com nenhuma delas. Todas elas têm algo de bom e de mal, que nem você. Você tem coisas boas e coisas ruins que precisam ser tratadas. Os católicos têm isso, os espíritas, os budistas, todos, porque nada escapa a essa lei. Tudo é causa e efeito, tudo tem dois lados, tudo é polarizado. Simples assim, né? Então, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, não importa. Livros sagrados de antigos sábios, não importa, foram escritos por os humanos, né? Pronto. Tá tudo bem, não tem problema. Você comungar a religião evangélica, não tem nenhum problema, mas você precisa ter essa consciência que tem algo que anima esse corpo. Você percebe? Isso é para mim, para você e para todo mundo. O que eu falo aqui, as coisas que eu falo aqui, precisa entender, são incontestáveis. Eu não falo nada que é meu, nada que é meu. Ah, o Luiz Marcelo, não. Eu estou falando aqui, o meu trabalho aqui é trazer para vocês exatamente isso. Olha, a ilusão está aqui, isso aqui é o que é, foi e sempre será. Essa é a verdade. A verdade, ela está baseada naquilo que foi, que é e sempre será. Semente é semente, será semente. Sol é sol, foi, iluminou Cristo, iluminou todos que vieram antes, ilumina hoje, iluminará todos que vêm depois. Isso é a verdade. Qualquer outra coisa é meia verdade. É a verdade de uns, minha, sua, do outro. E não importa para a gente aqui como ampliação de consciência. Ampliar nossa consciência é olhar a verdade. Harmonia é harmonia, luz é luz, ponto. É disso que a gente fala aqui. E aí sempre um alerta. Cuidado com todos os movimentos que são sectários, que são o quê? Para poucos. Toda vez que você tiver um movimento que exclui, que são para poucos, isso não é a obra de Deus. Por um simples motivo. Simples motivo. Porque tudo o que Deus fez é para todos. Isso é justiça. Então, se eu tenho algo que é para poucos, isso não é de Deus, cara. Não é obra de Deus. É tão simples ou é complicado isso que eu estou falando para vocês? Isso é muito simples. Cuidado. Tá bom, amados? A gente volta amanhã, às 10h30, aproximadamente, eu farei a chave Genoc, tá? Então, primeiro eu vou abrir o link, mais ou menos umas 10h30, aberto para todo mundo, vou responder algumas perguntas, receber as pessoas, e por volta das 11 eu fecho para os membros do canal, tá? Olha, a cara do futuro, teve aqui, falo, você tá morando.
Não sei se é você. Talvez o Fernando. Você, Fernando, tá morando? Fala aí. Um beijo, amados. Yes. Lindo dia, viu?